dê um glória a Deus. Abre a sua Bíblia juntamente comigo. Um tema da campanha que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8 da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, quero eu agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui uma vez mais para juntos se alegrarmos na presença do Senhor. Muitos já se alegramos desde a sexta-feira, ouvindo Deus falar conosco. E hoje, o encerramento, eu tenho por certo de que Deus vai concretizar a obra que Ele iniciou lá na sexta-feira. E aqui estamos para juntos glorificar e exaltar o nome dEle. Quero agradecer a pessoa do pastor João, juntamente com a sua família, esse homem de Deus, nossa irmã missionária Lucimar, mulher de Deus, a família que nos recebe com tanto amor, com tanto zelo, os, glória a Deus, irmãos, presbítero Edmar, nosso irmão pastor Gilmar, juntamente com as suas famílias, suas esposas, que também tem um carinho muito grande por nós. Eu agradeço a Deus, vocês fazem parte da minha família, moram no meu coração e não pagam aluguel, mas o Pix está liberado. Se quiser passar, deixa eu usar vocês. Amém, irmãos? Conheci também a mãe do pastor João, a irmã, o pai, a mãe, sua mãe? Ana, e patrocínio o pai, irmã Geralda. Deus abençoe essa família abençoada que eu tive o privilégio de conhecer ontem, né, pastor? A gente foi lá, né? Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Vamos para o que é de direito nessa noite, a palavra do Senhor. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Fecha a tua Bíblia. Vamos fazer um minutinho de oração, não desconsiderando a do pastor, mas como costumeiramente nós fazemos. Amém? Querido Deus eterno e adorado Pai, em tua presença uma vez mais, ó Pai querido, eu me coloco em tuas mãos, ó Senhor, ó Pai. Me usa como instrumento, ó Senhor, ó Pai, nessa noite para fazer aquilo que o Senhor, ó Deus querido, tem o propósito de realizar nesse lugar. Fala conosco de uma forma diferente, por intermédio da tua palavra, porque quem fala não sou eu, mas é o teu Espírito Santo. Que eu venha diminuindo, que o Senhor cresça, Senhor, ó Pai, e que o alvo venha a ser alcançado nessa noite, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, pega-nos pela mão, Senhor, ó Deus, nessa noite, e nos leva a um desempenho, ó Senhor, ó Pai, do mundo espiritual mais elevado, porque o Senhor é o Deus que está neste lugar e reconhece, ó Deus querido, os nossos corações. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Uma vez mais eu te peço, ó Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode ser estar glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que ontem a missionária Mábia expressou através do Espírito Santo de uma forma muito usada. Quando nós olhamos para o livro de Tiago e particularmente para o capítulo 4, versículo 8 desse livro, nós vamos encontrar um convite através de Jesus, usado pelo seu irmão Tiago, escrito a essa carta, direcionada ao povo, e esse povo, aleluia, é o povo de Deus. Quando nós vemos esse convite, aleluia, acompanhado de uma promessa que fala, aleluia, de uma natureza, de um relacionamento, acerca de um posicionamento de uma pessoa relacionada a Deus e ao ser humano, nós vamos entender que Tiago, nesse momento, ele está escrevendo a carta
nós vamos entender que a intimidade de uma pessoa com outra, ela só é firmada quando há um posicionamento de que nós chegamos perto da pessoa. Não tem como nós sermos íntimos de alguém se nós não chegarmos perto dela. Não tem como nós se aproximar e sermos íntimos se nós não tivermos a ação de dar um passo, de se aproximar de alguém para sermos íntimos dela. E Tiago, ele tinha propriedade para falar sobre intimidade. E por mais que ele não havia tido essa crença na totalidade do relacionamento com o irmão dele, Jesus, aqui na terra, durante os anos que ele passou aqui, no final ele entendeu e compreendeu essa intimidade. E ele vai nos descrever durante a sua carta acerca, aleluia, da fé, quando aproximada com intimidade a Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para a carta, aproximadamente ao capítulo 4, nós vamos entender que o que nos tira dessa proximidade é o nosso coração. Quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro do Tiago, nós vamos entender que de onde vêm as guerras e a peleja entre vós, portanto, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam. Ou seja, Tiago estava dizendo que o conflito que há dentro do coração do ser humano vem de dentro desse órgão que bate dentro de nós, que bombeia o nosso sangue e que só um conhece ele, é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que ele conhece. E Mateus capítulo 15 nós vamos ver Jesus, aleluia, debatendo com os fariseus acerca, aleluia, das doutrinas dos antigos. E Jesus, ele com propriedade, ele relata esse povo, assim como disse o profeta Isaías, esse povo, aleluia, me adora, me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deus, Jesus, ele tinha propriedade para falar de coração, de relacionamento. Quando nós entendemos que o relacionamento entre uma pessoa e outra, ela se garante ao ponto de chegarmos perto um do outro e temos um amor, aleluia, que vai além daquilo que o homem consegue enxergar ou ver. Porque a propriedade de nós sermos íntimos de alguém vai nos levar a cada dia mais a conhecer aquela pessoa e se parecer com ela. O ato de nós sermos casados, ou entre homem e mulher, mulher e homem, nós vamos entender que o casal, ele anda numa sintonia. E às vezes a sintonia, pastora Lúcia, ela é tão firmada que a dor que um sente, o outro vai sentir também. E o fato de Deus ter colocado essa campanha nesse dia, nesse momento, no último dia que nós estamos aqui adorando o Senhor, através dela nós vamos entender que Deus está nos chamando para ter um relacionamento com Ele. Quando eu falo do casal, eu tenho um exemplo lá na igreja do Rio. Tem um senhor lá, presbítero Ezequiel, casado com a irmã Enir. Eles têm 68 anos de casado. 72 anos de casado. Eles têm. E ele conta para mim, pastor, quando eu vou lá, que o que ela sente, ele sente também. Esse dia eu cheguei lá, ela não estava bem, estava enferma. E quando eu olhei para ele, eu vi de cabisbaixo e falei, aconteceu alguma coisa, já aconteceu comigo. E eu falei, o que foi, meu irmão? O que aconteceu? Pai do Senhor. Ele falou, eu não estou bem, pastor, porque a minha outra metade não está. Então, quando nós se relacionamos ao ponto de sentirmos o que tem o outro, nós sentimos também. Chega na totalidade do amor fraterno. E Jesus, nesse
venha se manifestar para baixo. Quanto mais eu dou um passo de ação para me aproximar do meu Cristo Jesus, mais Ele se aproxima de mim. Lucas capítulo 7, versículo de número 36. E baseado no capítulo 7, nós vamos ver que Jesus, Ele está com uma fama, percorrendo toda a cidade circunvizinha de Naim. Porque Jesus, Ele havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. E a aldeia estava toda alvoroçada, porque o menino estava a caminho do cemitério, e está de encontro com Jesus. E agora Jesus ressuscitou o menino. E todo mundo está alvoroçado. A cidade circunvizinha está sabendo que Jesus ressuscitou o filho da mulher. E aqui nesse cenário, nós vamos ver alguém que quer ter um momento com Jesus. E a Bíblia diz, e cita o nome dele como fariseu. Quem não queria estar perto de Jesus? A fama de Jesus percorria toda a cidade. E o fariseu, ele convida Jesus para um jantar na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus vai. Jesus chega, como chega qualquer um, senta à mesa, todos a servir. E eles estão com Jesus na casa. Eles estão com Jesus lá no lar do fariseu. Eu acredito que nesse cenário só tinha homem importante. Porque na casa do fariseu estava Jesus, o homem que havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Quem não quer uma selfie com o homem? Quem não quer status com o homem? Quem não quer um momento com o homem desce? E o fariseu, que lá embaixo Jesus vai chamar ele de Simão. Ele quer um momento com Jesus, mas o momento que o fariseu quer com Jesus não é o momento que Tiago fala no capítulo 4, versículo 8. Porque todos estão ali comendo, bebendo, e Jesus está lá. Porém, tem uma mulher que soube que Jesus estava no lar do fariseu, e a Bíblia diz que ela entra, irmão, lá dentro. Essa mulher, ela quebra protocolo, porque a Bíblia diz que era uma mulher pecadora. Traduzindo, talvez ela seria uma mulher, uma prostituta do bairro, da cidade. E quando nós olhamos para esse cenário, essa mulher não era bem vista em uma sociedade, aleluia, em uma cultura. Essa mulher não era bem vista no meio do local público. Mas ela quebra protocolo. A Bíblia diz que ela entra. Ela entrou na casa do fariseu como ninguém quer nada. Ela rodeou a poltrona onde Jesus estava sentado, como de um jeito não era uma poltrona, talvez Jesus estava sentado no chão ou num banco qualquer, porque fariseu, aleluia, não deu moral para Jesus, não deu importância para o homem da cruz que estava lá. Mas essa mulher, quando chegou lá, ela se ajoelhou nos pés daquele que vive, daquele que reina. E a Bíblia diz que ela estava com um pote de unguento cheio de óleo. Ela começou a lavar os pés do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela lavava, as lágrimas delas caíam, a lágrima dela caía, pastor, sobre os pés de Jesus. E quanto mais ela lavava, ela ia beijando os pés de Jesus, ela ia enxugando com os seus cabelos, oh glória, ao ponto de alguém observar e olhar para ela e dizer: o que essa mulher está fazendo aqui? E esse outro aí, se ele fosse profeta, ele sabia que ela era pecadora. No Oriente Médio, a cultura era: quem chegava em casa era recebido com um beijo. Alguém vinha, lavava os pés, enxugava por causa da sequidão.
enxugava os pés porque havia lavado, era recebido com um beijo, com ósculo santo, glória, para dizer: você é íntimo aqui, você tem liberdade aqui, glória. Quando Jesus chega na casa de Simão o fariseu, ele não é recebido com o ósculo santo, não lavaram os pés dele, mas ele está sentadinho lá. Mas tem alguém que está do lado de fora, que percebeu que se ela se aproximasse, glória, do homem da cruz, a vida dela seria transformada, a vida dela seria mudada, a vida dela teria outro sentido, e ela resolveu se aproximar. Ela resolveu ir até os pés dele. Satanás, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Satanás, fala, Satanás, ele não vai deixar você se aproximar, mas ele não manda. Quem manda é quem fez a promessa. Simão olhou e disse assim: o que essa mulher está fazendo aqui? Meu Deus. E esse aí, se fosse profeta, saberia quem está ungindo os seus pés. Jesus sabia. Há quem diga que essa mulher era a mesma mulher que foi pega em adultério quando Jesus estava escrevendo. Já foi falado aqui. Foi sexta-feira? Alguém falou? Ah não, foi lá no Luz. Me perdoa. Jesus estava escrevendo. Há quem diga, a Bíblia não diz, mas há quem diga que era a mesma mulher. Então Jesus, como ele sabe de todas as coisas e conhece o coração, ele chamou Simão e disse assim: Simão, tinha 2 devedores, um devia 500 e outro devia 50. Ambos não tinham dinheiro para pagar, e quem estava para receber a dívida perdoou. E eu te pergunto, Simão, quem amou mais, glória? Quem perdoou mais? Aí Simão disse assim: eu acredito, glória, que quem amou, quem perdoou mais, é quem amou mais, quem devia mais, vamos dizer assim, glória. E ele disse assim: Simão, dissestes bem, eu cheguei na tua casa, tu não me deste ósculo, tu não lavou os meus pés, tu não me recebeu como devia ser recebido, tu não se aproximou de mim como devia ser aproximado, irmão. Mas essa mulher, desde quando ela entrou aqui, ela tem lavado os meus pés, ela tem chorado, ela tem beijado os meus pés e tem enxugado com os seus cabelos. À medida que você se aproxima, à medida que você se entrega, Jesus, levanta a mão e adora. Aí ele disse assim: filha, e ele disse para Simão assim: ela amou mais, filha, perdoados estão os teus pecados. Aí eles ficaram alvoroçados, porque só tinha homem da lei, e disse assim: quem que é esse que até perdoa, alamando recalabai? É ele, Jesus Cristo de Nazaré. Que essa igreja clama por ele, que essa igreja exalta o nome dele, que essa igreja adora o nome dele. Eu vim lá do distrito do Riozinho para te dizer que a intimidade que tu tem que ter com Cristo é à medida que tu se aproxima dele. Quanto mais tu se aproxima, mais tu vai conhecer o Jesus que tu serve. Quanto mais tu se aproxima, mais tu vai conhecer o homem da cruz do meio que você serve. Oh, glória!
ele vai dizer essas palavras, acompanhada de uma promessa, dizendo: igreja, se vocês tiverem uma ação de se aproximar dele, a promessa é o seguinte: ele também vai vir se aproximando de vocês, ele também vai vir diante de vocês, ele também vai vir diante da presença de vocês. Só basta vocês terem uma ação de se aproximar dele. Oh glória, a ação vem do homem, o sobrenatural vem de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja do século 21, ela tem que parar de contar história, ela tem que passar do dia de hoje vivendo as promessas que Deus fez para ela. Se aproxima, se aproxima, porque as coisas vão acontecer. Nós temos que parar de ler livros de avivamento que conta a história de avivamento do passado e trazer para a tribuna. Oh glória, que antigamente houve avivamento. Nós servimos o mesmo Deus, o Deus que opera, o Deus que vai derramar fogo do céu, o Deus que ainda cura, que ainda liberta, que ainda batiza com o Espírito Santo. Vamos parar de contar a história, vamos passar a viver as promessas que Deus tem para a igreja do século 21. Qual é, pastor? Oh glória, qual é a receita para viver um avivamento? É se aproximar dele, é chegar perto dele, é estar perto dele, é se aproximar dele, é se aproximar dele. Nós estamos vivendo contando história, porque nós não buscamos lares, porque nós não voltamos para Cristo. Cada dia que passa, nós vemos a humanidade se corrompendo e se afastando cada vez mais de Cristo. A igreja se corrompendo, a igreja deixando de pregar a palavra e a verdade por causa de dinheiro. É os homens sendo manipulados por causa de dízimo alto. A igreja está se corrompendo. Mas Deus ainda levanta um povo que adora em espírito e em verdade. Deus ainda tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus ainda se achega perto de um povo que se, aleluia, se arrepende de coração e que ainda se posiciona para perseverar e pensar em chegar perto dele. Não é uma obra, aleluia, como o homem começa e não termina. É uma obra que ele começou e ele vai terminar até o final. E nessa noite, Deus, Ele envia a mensagem de Cristo para cada um de nós. O que tem te atrapalhado a se aproximar dEle? O que tem te atrapalhado a viver uma experiência poderosa com Cristo? Porque Deus quer viver isso íntimo comigo e contigo. Deus quer viver isso íntimo, com intimidade comigo e contigo. Deus não quer viver isso com a pessoa que está do teu lado, não. A palavra é para cada um de nós. Ele quer ter um momento de intimidade comigo e contigo. Porque muitas das vezes nós damos prioridade às outras coisas e as coisas de Deus estão ficando de lado nas nossas vidas. Aí nós vimos no culto, nós queremos que Deus batiza, que Deus salva, que Deus cura, mas eu não estou me aproximando dEle para me viver essas coisas. Muito pelo contrário, eu estou me afastando dEle cada dia mais. E a tendência
eu desconheço ela mais e mais. E tem vidas de pessoas nessa noite que aqui está, que está desconhecendo Jesus. Por quê? Porque está se afastando dele. E a palavra é certa: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores. Meu Deus, aleluia. E vais de duplo ânimo, purificai o coração. É tempo de limpeza. É tempo de nós vivermos o ânimo, aleluia, da volta de Jesus. Quando nós olhamos para o cenário, nós vamos ver pessoas cada dia mais se esfriando, deixando de lado, se afastando. Mas nós que aqui estamos, é obrigação nossa, aleluia, interceder, orar, clamar por essas vidas, buscar, ir atrás, trazer de volta, porque nós estamos ainda firmes na presença de Deus. E aqueles que são fracos, é obrigação da igreja buscar. Oh glória, é obrigação da igreja buscar. Eu vim aqui nessa noite para dizer que quanto mais a igreja busca, mais Deus está nela. Quanto mais a igreja clama, mais Deus abre o céu. Cadê a igreja que clama nessa noite? Levante a tua mão para cima. Repete comigo assim: só tem uma pessoa que me atrapalha de chegar perto de Deus. Satanás. Não é. Sou eu mesmo. A Bíblia diz que ele está à porta embaixo. Ele está batendo. Ele entra se a porta se abrir. Se a porta não se abrir, ele continua batendo. Minha esposa disse aqui ontem: Satanás não entra pela brecha, entra pela janela. Se tiver lugar, ele entra e faz um arraso. Deus está batendo. E quando Deus bate é porque Ele está do lado de fora. Ninguém bate porta para o lado de dentro, só bate para o lado de fora. Deus manda eu dizer para a vida de pessoas que aqui está: Deus está batendo na porta. Ele está batendo, Ele está batendo. A mulher pecadora não perdeu a oportunidade. Parece que alguém chegou para ela e disse assim: ei, o irmão de Jesus disse, é só chegar perto dele, que ele vem para perto de nós. Aleluia! A receita é: se aproxima. Se aproxima. Se aproxima de Deus. E quando nós se aproximamos dele, na medida que vamos tendo intimidade, nós vamos cada dia mais se parecer com ele. Se parecer com ele.
Põe sobre os vossos pés, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. O milagre que você espera, a porta aberta que você espera, a vida que você espera, aleluia, só depende de você. Quem se aproxima de Deus vive milagre. Quem se aproxima de Deus vive o extraordinário. Quem se aproxima de Deus vive algo sobrenatural. Aleluia. É só você se aproximar. É só você se aproximar que você vai viver coisas que você não viveu até o dia de hoje. Mas é preciso se aproximar dele. É preciso estar perto dele. Oh, glória. Quem está entendendo a palavra, glorifique o nome dele. Talvez você veio aqui achando que teria chave, mas na água ainda tem palavra, né, meu pastor? Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Se estiver pronto aí, pode soltar a missão da mão. Depois eu vou orar. Deus de poder, Deus de maravilha. Aleluia. Meu Deus, aleluia.
te amamos.